Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Fazendo a Diferença Brasil e hoje nós estamos com um convidado ilustre, Júlio Maia. Ele vai contar um pouquinho da sua história e principalmente como é que ele conseguiu empreender e tornar a Farmafórmula o sucesso que é hoje. Júlio, seja muito bem-vindo. Eu queria primeiro agradecer a você e a sua equipe por esse trabalho, dizer para você que é um prazer enorme voltar a conversar contigo e a gente poder discutir aqui como é que a Farmafórmula chegou até hoje. Perfeito. Bom, hoje a gente vai estar batendo um papo sobre como a gente consegue estar empreendendo, como os cases que fizeram com que você conseguisse ter sucesso onde muitas outras pessoas falharam. E qual foi o principal motivo ou qual foi a principal motivação que fez com que você crescesse tanto e alavancasse tantas pessoas, treinasse tantas pessoas e conseguisse progredir no geral? Bom, a gente vai estar iniciando a primeira pergunta. Eu vou deixar o tema livre para que você realmente responda da melhor forma possível, mas Tá eu bom. queria saber, Júlio, o que você acha que foi mais importante para que você conseguisse alavancar e criar a Farmafórmula, que é hoje? Perfeito. Eu, quando tive minha formação profissional, eu fui para São Paulo trabalhar na Santa Casa, aliás, estagiar na área de farmácia hospitalar. E lá na Santa Casa, eu passei por todos os departamentos. E o que mais me chamou a atenção foi a área de farmacotécnica, que era a área de manipulação. Então, eu tinha um orientador na época da universidade e eu falei para ele: Olha, eu me apeguei muito com a área de manipulação, o que é que você acha? Ele disse: Vamos para Buenos Aires, eu levo você para lá. Aí eu fui para Buenos Aires e fui estagiar na maior farmácia de manipulação da América Latina, que era a Farmácia Florida. Naquela época, em 1978, essa farmácia já fazia 1.200, 1.300 fórmulas por dia. Bastante. Aí eu voltei de lá bastante entusiasmado aqui para o Brasil e montei uma farmácia de manipulação de uma forma. Não existia nenhuma legislação aqui no Brasil praticamente sobre isso. Tanto é que eu montei no quarto da secretária da casa do meu pai, né? Caramba. Eu tinha uma drogaria já na época e montei essa manipulação. Natal, na época, só tinha 5 dermatologistas, hoje tem mais de 100. E aí eu fui conversando um a um e começamos a fazer a coisa de uma forma bastante tupiniquim. Pra você ter ideia, hoje no museu da gente aqui, que a gente inaugurou, acho que você já conheceu o nosso museu, não? Sim, Não, né? ainda não fui Você- pessoalmente, mas já vi É, fotos, já vi pois algumas é. histórias por lá. No nosso museu, nós temos o livro de registro nosso, nós passamos um ano fazendo uma fórmula por dia. Muita persistência, né? Sim, com certeza. Então, aí depois disso aí a coisa foi pegando, foram criadas as legislações, foi criada a Associação Nacional de Farmácia Magistral, que é a Farmag, a coisa foi se concretizando, a gente o tempo todo trabalhando somente mediante receita médica, isso aí impôs um respeito muito grande, que a gente não atendia o paciente no balcão indicando fórmula, a gente só trabalhava como trabalho até hoje, com prescrição médica, e aí a farmácia começou a crescer, a gente foi para um local melhor, para dentro de um centro odontomédico. Lá ela disparou bastante e a partir daí a gente viu que poderia já abrir uma filial. Então eu abri uma filial, aí a gente já estava com um movimento bom de fórmulas e a partir daí a coisa começou a desandar realmente. Tira Isso uma... na área interna nossa de mercado, né? Ah, sim. Franquia foi outra coisa. Tira uma dúvida. Você disse que quando voltou de Buenos Aires teve a ideia de formar a Farma Fórmula. Mas já existia farmácia de manipulação aqui no Brasil ou não existia? Existia já. No Brasil já tinha farmácia de manipulação, inclusive algumas famosas, como a Droga América de São Paulo. Aqui em Natal tinha uma bem antiga que já tinha fechado, aquelas manipulações do passado, né? Mas a farmacotécnica magistral moderna foi quando eu voltei que implantei aqui. Ah, perfeito. Qual foi a sua maior dificuldade para implementar esse sistema no geral? Qual foi a sua maior dificuldade para conseguir, olha, foi formar pessoas, foi É, conseguir um método, foi ter alguma técnica específica? O que foi veja mais só, difícil? pois é, o mais difícil era convencer o médico que a fórmula manipulada
tinha qualidade. Isso era muito difícil. Porém, o que é que me ajudou muito? Eu fui diretor durante 10 anos da farmácia do hospital universitário aqui, o Hospital Novo Lopes. Então, Lopes, eu tinha um respeito muito grande junto aos médicos, que eu fazia um trabalho muito sério. Então, eu comecei a visitar. Eu passei 11 anos sendo visitador da minha empresa. Nossa, Então, eu bastante tempo. mesmo visitava, eu fazia trabalhos comparativos com medicamentos da indústria, eu pedia aos médicos para eu acompanhar a evolução do paciente dele com os nossos medicamentos. E aí eu procurava sempre médicos que tinham uma opinião mais forte na cidade, mais formada. E isso me ajudou bastante. E a gente criou esse nome na cidade de uma forma assim que até hoje a gente é bastante respeitado. Isso é A muito bom. maior dificuldade foi essa, era fazer uma acreditação dos médicos. Então, a maior dificuldade foi fazer com que o médico acreditasse realmente na qualidade de praticamente um produto novo. Isso acontece muito no Exatamente, mercado, né? Todo produto que lança exatamente. novo, você tem que criar uma reputação por trás dele. Assim como pessoas, as pessoas só dão credibilidade quando alguém É, indica, quando alguém fala. Isso é é muito bom. verdade, é E, verdade. e uma das coisas também que me chamou muito a atenção, principalmente quando eu comecei a saber quem era a Farmafórmula, foi a forma de estar se comunicando com o cliente. O posicionamento era basicamente igual, qualidade. Vocês focam muito em Qualidade. a qualidade acima de tudo. Eu, Tem duas coisas hum, que durante todo esse nosso histórico, vieram sempre a meu favor, ao favor da nossa empresa. Porque duas coisas que a gente tem muito, é qualidade e transparência. Hoje a gente tem tanto franqueado assim, porque, só para você ter ideia, eu faço parte do grupo de franqueados. Eu, como CEO, como hum, proprietário da rede, eu estou lá dentro com eles, entendeu? Sendo transparente, conversando no mesmo nível, tratando da mesma forma, discutindo os mesmos problemas. E isso você não encontra em outros modelos de franquia, não, é muito difícil. com certeza. Até porque se você trata a pessoa que está na sua frente, não importa se é o faxineiro, não importa se é alguém que está com um nível mais baixo da sua empresa, tratando da mesma forma, você vai ter aquela reciprocidade. E, consequentemente, você acaba fazendo as coisas irem para frente, evoluírem, por assim dizer. Com certeza, verdade. Bom, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, que eu acho que é o que todo mundo quer saber: marketing é essencial para sua empresa? Marketing? Marketing é essencial para sua empresa? Olha, toda conversa que eu tenho com um franqueado que é candidato a comprar uma franquia nossa, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla e faço ele entender. São duas coisas. Uma é que eu digo para ele que ele tem que respirar o mesmo oxigênio que eu respiro. Essa é a conversa número um, né? E a segunda é que a resposta para a farmácia de manipulação vem de 95% da resposta vem da visitação médica, certo? Então, você tem que Perfeito. ter um trabalho de marketing muito bem feito nessa visita médica. A gente tem revista, a gente tem programas, a gente usa tablet, a gente usa material impresso, a gente usa tudo que tem de mais moderno hoje para levar essa informação para a classe médica, de nutrição, de veterinária, de odontologia. Então, isso é que traz a resposta para a gente. Perfeito. Então, o marketing hoje, para você, para sua empresa no Tudo, geral, é algo essencial. Tudo, por assim dizer. total. A gente participa de tudo quanto é evento, nós temos stand lá, marcando presença, a gente usa as redes sociais de uma forma muito intensa. Mesmo a gente já tendo 40 anos, a gente impulsiona diariamente a empresa, ela é impulsionada nas redes sociais diariamente, não É, tem jeito. isso, para quem não sabe, vou falar agora para o público, para quem não sabe nada o que é impulsionar nas redes sociais, existem várias formas de impulsionar. Tem quando você impulsiona pelo Google, que você vê aqueles anúncios, e tem pelas formas das redes sociais. A Farmaforma, hoje em dia, ela faz os dois, certo? Como ela faz os dois, ela automaticamente alcança várias e várias pessoas. Justamente por isso que ela acaba se tornando sucesso. Porque não adianta estar somente físico. Há casos recentes, como a gente pode falar da Kodak, que não quis evoluir, que não quis inovar, ficou para trás na comunicação e, consequentemente, acabou ficando pelo caminho. Porque hoje as Você, empresas que não estão presentes onde os seus próprios clientes estão, elas não existem, certo? Se todos os seus clientes estão nas redes sociais e você hoje não está lá, automaticamente você deixa de ser o foco principal. E uma tendência que está surgindo praticamente com essa nova geração, que é a geração chamada Z, automaticamente são vídeos curtos. Se você não faz vídeo curto para sua empresa,
Se você não consegue se posicionar nesse sentido, o que acontece com os jovens? Tendem a não comprar de você no futuro. E eles são os novos velhos, praticamente daqui a 10, 15, 20 anos, certo? Bom, Júlio, deixa eu te fazer outra pergunta agora. A constância geralmente é um tema central sobre qualquer assunto. Como você indica ou como você analisa algum perfil comportamental para contratar para sua empresa? Fala assim, olha, essa pessoa seria bom para trabalhar aqui na Farmaforma. Essa pessoa seria ideal, é isso que eu procuro para a empresa que eu atuo hoje. E para as pessoas também que vão contratar ou estão com esse grande problema hoje em dia, o que você recomenda? Olha, eu participei até de um seminário muito importante essa semana da CDL, e a CDL Saúde. E a gente conversava muito justamente sobre isso, sobre a forma da gente abordar o nosso cliente, que no caso é o franqueado, e isso é uma forma muito importante que a gente tem que discutir. Hoje, até o palavreado que é usado durante uma conversação entre o franqueador e o franqueado, ela é importante. Eu vi uma colega nossa falando um assunto muito interessante. Ela disse, quando duas pessoas se apaixonam, aí você começa a chamar um ao outro de fofinho, oh, meu fofinho para lá, meu fofinho para cá. Aí depois que essa paixão se acaba, que você chama ela de fofinho, ela diz, está dizendo que eu sou gorda, né? Já muda logo o pensamento. Então, o que é que a gente vê e o que é que a gente analisa no nosso cliente para poder ter força nele? Primeiro, se o nosso negócio para ele vai ser importante na vida dele como um meio de vida, como algo que venha responder financeiramente para ele durante toda a vida dele. E se não houver, às vezes aparece aquele canto, não, porque eu sou investidor. Então você vê que ele não tem compromisso nem com a saúde dos pacientes que a gente vai lidar durante o nosso dia a dia, nem tem compromisso com a franquia em saber que ele vai mergulhar ali num processo em que a saúde é privilégio, em que a qualidade tem que estar acima de tudo e que o financeiro é consequência desse trabalho. Verdade. E se fosse para contratar para a sua própria empresa? Hoje vocês têm a central, certo? Como é que você analisa? Olha, eu preciso de uma pessoa para cobrir tal função. Como é que você consegue analisar essa pessoa para atuar na sua empresa? Você analisa por currículo, por perfil, por comportamento? A gente faz o seguinte, geralmente, né? Temos uma empresa aqui que a gente trabalha com ela, uma empresa de empregos, né? Gerenciamento de empregos. A gente tem já modelado cada perfil de funcionário que a gente tem já. Se é para ser atendente, ela já tem o perfil todo definido. Se é para ser um farmacêutico, se for para laboratório, já tem um perfil definido. Se for um visitador, tem um perfil definido. E a gente entrega isso para essa empresa, ele faz a seleção e depois a gente faz a segunda seleção, que é a seleção da escolha, já dentro daquele funil que ocorreu enquanto ele fez esse recrutamento. Então, ele faz o recrutamento dentro do perfil que a gente dá e a gente faz a seleção de uma forma interna aqui, coloca esse escolhido durante 3 meses para a gente fazer uma avaliação para ver se a gente não errou, porque vez por outra a gente erra, né? Com E certeza. depois a gente faz o contrato definitivo, entendeu? Tira uma dúvida, o que é mais importante para você? Constância, aquela pessoa que está comprometida, ou, a princípio, currículo? A pessoa que tem um perfil muito bom, mas está medianamente bom, medianamente comprometido. Ou aquela pessoa que está comprometida, fala assim, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. São duas coisas. Esse assunto aí que você está tocando, ele mexe muito comigo. Primeiro, com o meu atendimento. Eu quero ter um atendimento muito bom. Por que é que eu não consigo? Eu tenho dificuldade com isso. Por quê? Porque o nível de idade de minhas atendentes é o pior nível de idade que existe, infelizmente, porque é a idade em que a menina ou o rapaz, né, a funcionária ou o funcionário, o colaborador ou a colaboradora, eles estão numa idade em que estão casando, estão concluindo algum curso, estão querendo começar a vida. Então, isso causa um turnover muito grande na empresa. Então, às vezes, você tem uma funcionária excelente que vem pedir para ir embora porque vai casar e quer se mudar de cidade. Às vezes, é uma funcionária que tem uma qualidade muito boa, teve um currículo
bastante avaliado por nós, Verdade. e o marido fica soprando lá, dizendo que ela tem que sair, porque eles têm que ter neném, e ela engravida e vai ter neném. Então, nessa área aí é onde eu tenho maior dificuldade, não só eu acho que todo empresário tem essa dificuldade, porque você procura um atendente onde tudo seja importante, né? Aparência física, a desenvoltura, né? Conhecimento, um currículo bom. Quando você consegue somar tudo isso, que ela está se acostumando na sua empresa, que ela está virando, aí você perde esses clientes. Infelizmente, isso faz parte hoje da seleção de recrutamento. Isso é uma coisa muito comum, na verdade, né? Desde que quando você fundou a Farmafórmula, se eu não me engano, esse ano vão fazer 42 anos, Isso, sempre foi a preocupação geral, contratar sempre. boas pessoas e manter, reter bons talentos. É, Como a gente lida com muitas empresas nesse é. sentido, a gente acaba tendo justamente esse relato de caso. É difícil reter Porque bons uma coisa funcionários. eu tenho certeza que a gente dá o conforto que qualquer colaborador queria. Porque eu tenho um funcionário aqui hoje, por exemplo, só para você ter noção, a minha chefe de recursos humanos, ela hoje é farmacêutica e administradora e começou como atendente, Nossa, tá? É, um percurso bem diferente, é. por assim dizer. Eu tenho um farmacêutico que é dono de uma franquia, que ele começou aqui como ASG, terminou o curso de farmácia e casou e montou uma franquia para ele aqui. E está bem para caramba, Aí, né? Eu tenho uma funcionária aqui que ela está comigo desde quando a empresa abriu. Tem nossa, 40 anos de empresa. Então, assim, eu sei que o ambiente aqui é bom, mas o que acontece é isso aí. As pessoas, muitas vezes, né, têm essa dificuldade na vida de casar, de ter neném. Isso prejudica bastante. com certeza. Se for focar em termos de trabalho, é o crucial, na verdade, é que muitas pessoas, muitos talentos, na verdade, acabam deixando de ser executados por conta de atitudes de determinadas pessoas. Tem pessoas que eu conheço que têm um talento muito bom para certas coisas, só que deixa pelo caminho, fala, isso aqui não é para mim, não tenho tempo. É, E com isso você vai deixando aquilo que você é bom é. para lá. Eu costumo dizer, JP, que tem três coisas na vida que não pode se voltar atrás, infelizmente. Um é a flecha lançada, né? A outra é a palavra pronunciada e a terceira é a oportunidade perdida. Eu estava comentando ontem com meu filho, que é farmacêutico, eu tive um aluno, ele foi o melhor aluno que eu já tive até hoje, e pra você ter ideia, ele não levava nem papel para a sala de aula. Ele sentava ali e ficava olhando o professor falar, aí era 10, 9,5, 10, 9,5. Caramba. E aí, essa semana, eu descobri que ele é professor, não desmerecendo, mas professor de colégio, sabe? Eu digo, puxa vida, quantos atrás dele hoje são empresários aqui, que estão bem, outros estão na universidade. Quer dizer, alguma oportunidade ele andou perdendo no meio do caminho, né? Com certeza. Entendeu? É um cara de uma qualidade fora de série, mas é assim, a vida é assim. Essa frase que você utilizou, três coisas que não voltam atrás. Eu vou até pedir para você repetir ela, que eu vou até anotar. Um é a flecha lançada, né? Que ela Tá. não volta. A flecha lançada só vai para frente. Depois é a palavra pronunciada. Falou, acabou. Não tem como mais Bravo. voltar atrás. E a terceira é a oportunidade perdida. Perfeito. Oportunidade perdida. Isso Júlio, aí. uma coisa, na verdade, que eu sempre pergunto para todos que vêm ao podcast Fazendo a Diferença Brasil você acredita que é possível aprender com qualquer pessoa? Olha, eu sempre disse isso, eu passei 30 anos dando aula na universidade. Quando a gente entra numa sala de aula ou num determinado ambiente, você sempre aprende, nem que seja coisa ruim, tá? Você sempre sai sabendo mais, nem que seja, né? Mas tem um exemplo interessante para você. Quando eu trabalhava em hospital, minha tese de mestrado foi Sistemas de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária, foi inédita no Brasil. E eu me lembro que eu treinava a funcionária para ela aprender a preparar aquela dose, que tinha que fazer a separação, o fechamento. A dose sai pronta da farmácia, já plastificada para o paciente. E eu me lembro que eu ensinava para elas.
E depois eu me lembro que meses depois eu passava por perto dela, eu não tinha nem a coragem de preparar uma dose, porque elas ficavam de uma forma tão rápida e tão eficiente que eu tinha vergonha de ir lá preparar uma dose. Por quê? Porque a rotina dela deu uma capacidade dela ser rápida, dela ter criado novos métodos. Então, assim, eu sempre acho que a gente aprende com as pessoas, sabe? Eu aprendo muito com meus funcionários, seja ele a SG, eu aprendo todo dia. É só ter Perfeito. humildade para aprender que a gente aprende. A grande questão também é que muita gente aprende só o que é errado. As pessoas têm tanta oportunidade para aprender o que é certo, tem tanta coisa para É, poderem aprender no sentido, mas focam naquilo que é errado. é verdade, verdade. Júlio, você disse que trabalhou no hospital e você disse que deu aula em uma universidade. Você consegue contar um pouquinho para a gente como é que foi isso? Quando eu estava terminando o curso de farmácia, eu passei num concurso do Estado. E nesse concurso eu era analista clínico. E durante o estágio, eu estava fazendo um estágio na farmácia escola da Faculdade de Farmácia como aluno. E um dos professores, para mim, mais renomados do Brasil, veio trabalhar em Natal para abrir um núcleo de produção de medicamentos. E ele foi à farmácia e eu atendeu o que ele queria. E ele me perguntou na época, eu me lembro demais, se na farmácia tinha hipoclorito de sódio. Aí eu disse, professor, hipoclorito não tem não, mas eu tenho aqui água sanitária, com certeza deve estar a 5%, mas se eu quiser eu faço uma diluição e preparo ele a 1% para o senhor. Aí ele disse, quando você sair do estágio, dê uma passadinha na minha sala. Aí eu fui na sala dele e disse, rapaz, gostei da forma como você me atendeu, você resolveu o problema que eu queria, muito legal. Você não tem vontade de fazer farmácia hospitalar? Eu digo, tenho, não conheço muita coisa não. E se você quer ir para Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, estagiar, para aprender, é um dos melhores do Brasil, eu digo, quero. E minha mãe faleceu nesse período aí. Aí ele disse, leve esses livros, você disse a mim que no carnaval você não vai brincar porque sua mãe faleceu, veja o que é farmácia hospitalar e aproveite. E eu fui para a praia, fiquei só estudando durante o carnaval, voltei, fiz concurso para a universidade, passei naquela época, consegui até o primeiro lugar, Nossa. passei no concurso e fui embora para São Paulo, estagiar na Santa Casa. E lá, cara, eu comecei no tanque lá, lavando frascos e terminei sentado na sala do chefe da farmácia, doutor Cláudio Daff. Foi uma das coisas melhores que eu fiz, que eu cheguei para ele e disse, doutor Cláudio, e ele era um cara sério. Eu já passei por todos os setores, agora eu queria pedir uma coisa para o senhor. O que é que você quer? Eu digo, eu queria que o senhor deixasse eu ficar sentado aqui na sua sala vendo o senhor trabalhar. Ele disse, está brincando comigo? Eu digo, não. Eu quero ver como é que o senhor atende um funcionário, como é que o senhor atende um fornecedor, como é que o senhor... Ele disse, é sério? Eu digo, é sério. Na hora que eu não puder ficar, o senhor basta olhar para mim que eu saio da sala. Se for uma coisa que eu não posso escutar, pode olhar para mim que eu... Rapaz, eu passei um mês nesse negócio. E foi, assim, espetacular, porque eu juntei tudo que eu tinha visto, entendeu? Juntei tudo que eu tinha visto naquilo que ele estava agindo. O que ele fazia de bom eu guardava, e o que ele fazia que eu achava que não era certo, eu deletava. Isso é muito Aí, bom. esse professor que me orientou, foi quando eu disse a ele que tinha gostado da farmacotécnica, que ele perguntou, você quer ir para Buenos Aires? Eu disse, quero. Aí eu fui para Buenos Aires, aprendi a manipulação, voltei para o Brasil, assumi a direção da farmácia do Hospital Universitário, criei a disciplina de farmácia hospitalar que não existia no Brasil. Eu criei a disciplina obrigatória, não tinha nos currículos como obrigatória. Eu criei a disciplina como obrigatória no Brasil e, paralelamente, eu abri a Farmafórmula, Então entendeu? você ainda estava atendendo na questão no Estava, hospital porque eu dava antes. no hospital. O hospital foi minha grande escola. Aí, antes que você pergunte, você vai dizer, e como é que você conseguiu, em Natal, né? Você conseguiu ter tanta franquia? Porque Natal é distante de tudo no Brasil, né? Sim. Mas por quê? Porque quando eu fui para Santa Casa e que eu voltei, eu digo, eu vou fazer um mestrado. Aí eu fiz um mestrado em administração. Ia ser bom para mim na universidade. E nesse mestrado eu terminei fazendo uma tese num assunto inédito no Brasil, que era sistema de distribuição de medicamento por dose unitária.
Então, eu Legal. comecei a dar palestra no Brasil inteiro. Eu acho que não tem nenhum estado que eu não tenha dado aula no Brasil e dei aula também fora do Brasil. Aí, quando eu comecei a trabalhar com manipulação, que as pessoas ouviam, eu tenho 3 livros publicados na área de farmácia hospitalar. Quando as pessoas viam que a farmácia era em meu nome, isso aí me ajudava muito. A Perfeito. confiabilidade, Se você quiser deixar entendeu? o nome desses livros, já pode deixar para o pessoal também acompanhar, pegar, comprar. Tem farmácia hospitalar, um enfoque sistêmico. Sim, Esse já está muito velho no mercado, né? Tem a farmácia e as suas interfaces com a saúde hospitalar. Esse está no mercado ainda. E perfeito. tem um que foi a várias mãos que eu fiz, que é através do Conselho Federal de Farmácia, que é um livro na área de farmácia clínica. E isso é uma das coisas que eu queria perguntar para você. Tem algum mentor que você se inspirou na época? Você disse que deu palestra no Brasil todo e fora do Brasil. Tem algum mentor que você se inspirou? Tem algum livro que você tenha lido, Rapaz, que você ainda lê? esse mentor tem até uma foto aqui na empresa, no meu museu dele, sabe? Professor José Aleixo Prates e Silva, que para mim foi e é o maior nome da farmácia do Brasil, cara de uma visão assim espetacular. Foi quem trouxe a farmácia clínica para o Brasil, foi quem trouxe a farmácia hospitalar moderna para o Brasil, foi quem incentivou a criação de inúmeras farmácias de manipulação no Brasil, um cara fantástico. Era professor também aqui de deontologia, foi quem criou o núcleo de produção de medicamentos aqui da universidade, e eu me baseava nele, fui orientado por ele e queria muito bem a ele, quero muito bem a ele. Pena que ele já faleceu. Uma pena. É. Depois eu vou pesquisar, saber quem é ele agora, porque eu até anotei o nome. É Vai- José Você Aleixo. vai. José Aleixo José Aleixo Prates e Silva. Você Prates vai e ver que o Silva. cara era o cara, entendeu? Eu devo muito a ele, quero muito bem a ele, a família dele, ao filho dele. O filho dele também é farmacêutico. Ah, perfeito. E tem meu nome, é Júlio, filho dele. Foi uma homenagem? Não, não, não. Deixa eu perguntar, você falou também que fez uma faculdade de administração. Hoje em dia é um dos grandes temas, que é justamente as pessoas que não querem fazer faculdade, que querem justamente ir para o mercado direto. Qual a sua opinião referente a isso? A faculdade é o que vai te ajudar a chegar ao próximo ponto? É o que vai te proporcionar algum tipo de conhecimento? Ou você acha que a faculdade hoje é justamente para quem quer um setor específico? Essa sua pergunta é uma pergunta difícil de se responder, porque assim, eu acho que o bom pedreiro, ele sendo bom na área dele, ele vai se dar bem. O bom marceneiro, ele vai se dar bem. O bom técnico de TI vai se dar bem. É óbvio que algumas profissões dão muito mais dinheiro do que outras, né? Verdade. A universidade, ela lhe orienta, mas ela não lhe capacita. Você é quem que se capacita, né? Você pode estar na Universidade de Harvard e voltar do jeito que foi, Isso é entendeu? verdade. Mas quando você vai e você aproveita a oportunidade de estar numa das melhores do mundo, aí Com você vem certeza. bom. Aí depois vem aquela outra história da oportunidade perdida. Às vezes você quer escolher demais, termina perdendo determinadas oportunidades. Então, eu acho, por exemplo, que no Brasil deve ter inúmeras pessoas que cantam melhor do que Roberto Carlos, você não concorda? Né? Concordo. Tem muita gente com voz melhor do que a dele. Agora, essas pessoas não tiveram a oportunidade que ele teve de começar a vida numa época da Jovem Guarda, onde as coisas estavam acontecendo e tal. Então, assim, eu acho que a universidade orienta, mas não capacita. Você pode ser um estudante de um colégio estadual sem nome e você ser um altamente estudioso em casa e passar no primeiro vestibular, no primeiro Enem, e está aí no mercado. Perfeito. Inclusive, é uma das coisas que eu tenho um treinamento geralmente que eu passo sempre a todas as farmácias que a gente treina, várias farmácias de manipulação, que é uma das coisas que pensamento é uma coisa, prática é outra. Você pode pensar durante um projeto durante 10, 15, 20 anos, vem outra pessoa, pensa durante 10 anos. Sabe qual é a diferença entre você e essa pessoa? Apenas o tempo de maturação. Porque se É você não verdade. praticar, você não vai ter resultado. Então, Você está dizendo a coisa mais importante, JP, que existe. Eu dizia isso para meus alunos, alguns não acreditavam. Você perguntasse, sua pergunta direta para mim fosse, Júlio,
o que é melhor, fazer um mestrado ou fazer um estágio de 2 anos? Lógico que é o estágio. Mil vezes. A prática dá uma, né? Você passa o Com mestrado certeza. todinho lendo livro e tal, mas você não está praticando. Não tá. O mestrado é ótimo para quem quer fazer uma carreira universitária, quem quer se graduar, mas para você saber, pegar na massa, aí é o dia a dia, velho, né? Exatamente. Até É, porque, né, prática, a gente pode não ter conhecimento nenhum, a gente vai praticar, a gente pode ter resultado positivo ou negativo. Agora, quando você exatamente. unifica pensamento, conhecimento com prática, os resultados são constantes. É uma escalada. Não tem Uma como. escalada. Exatamente. Perfeito. Livro, Júlio, você recomenda algum? Livro que você gosta de ler, livro que você realmente te auxiliou a chegar onde chegou, ou até mesmo para algum pensamento esporádico, olha, eu quero fazer tal projeto. Esse tipo de livro é o que eu gosto para poder ter um pensamento de empreender, um pensamento de criar algo novo. Olha, eu vou te responder da seguinte forma, porque hoje em dia tem muito esses livros que mexem com ADR, livros que. Esses livros eu não sou muito ligado a eles, não. Mas eu gosto muito de livros que fazem as comparações históricas. Por exemplo, eu li um livro no passado, não sei se você vai encontrar ainda esse livro, chamado Fome de Lucros. Hum, Então, ele na época tinha dados que deixava a gente assim, sabe, impressionado. Por exemplo, ele dizia que o que a Nestlé investia naquela época, né? 78, em pesquisa, corresponde a apenas o valor que o Brasil investia em pesquisa naquela época representava 3% do que a Nestlé investia, você vê, né? Hoje bastante não, hoje o coisa. Brasil tem programa de investimento aí na área de pesquisa, o Brasil cresceu muito de lá para cá, mas são livros que trazem e mexem com a base da gente, entendeu? Eu acho que, por exemplo, livros que mostram determinadas condições psicológicas para você poder ser um bom gestor. Por exemplo, livros, tem vários livros que tratam da janela de Johari. Eu não sei se você já viu a janela de Johari, não. Esse eu não conheço. Consegue A explicar um janela de pouquinho por Johari, alto? ela faz um cruzamento entre eu e você, eu e outra pessoa. Aí existe, nesse cruzamento, tem o eu público, que é aquilo que todo mundo sabe sobre eu e sobre você, vamos supor que você seja meu colaborador. Existe o eu oculto, que é aquilo que você pensa sobre mim, mas que eu não sei. De repente você, puxa, a Júlia é metida besta, a Júlia é o eu Sim. oculto, eu não sei, né? Existe o meu eu secreto, que é aquilo que só eu sei sobre mim, mas que você não sabe. E existe o eu cego. O que é esse eu cego? É aquilo que nem você nem eu sabe. Você está comigo conversando, de repente eu meto-lhe a mão no pé do vidro, dou um murro em você, grito, tenho raiva. E aí você diz, rapaz, eu nunca esperei isso de Júlio. Aí eu chego e digo também, nem eu. Com uma raiva tão grande que ele me fez que eu não esperava nem que eu fizesse isso. Então, são livros que mostram a você, dessa forma aí, como você agir dentro da empresa. Você entender as pessoas, eu gosto muito desse lado, sabe? Entender que a gente não deve. Eu, por exemplo, não trago problemas para o trabalho, mas Isso é muito bom. 90% das pessoas levam, Sim, né? com certeza. E você tem que entender, o cara está ali fazendo aquilo por algum motivo. E muitos gestores não veem dessa forma, sabe? Então, Sim, todo livro que fale sobre o entendimento do gestor sobre o que está acontecendo com o colaborador, isso para mim é importante, porque aí você consegue sucesso, entendeu? perfeito. Eu fiz só isso aqui, eu fiz um treinamento sobre análise transacional, já viu o que é isso, não? Não, sei por alto, mas não sei exatamente o que é. A análise transacional é um grupo de pessoas que trabalham mais ou menos juntos e ali cada um tem a oportunidade de dizer tudo sobre os outros. Tudo, tudo, tudo. Ó, eu não gostei de você porque você fez isso e você não tem o direito de ficar com raiva. Sabe? Aí você diz, mas rapaz, eu fiz por isso, era pelo seu bem. Então ali é tipo uma lavagem de roupa que é feita na análise transacional. E nessa análise, esse meu professor conta que numa dessas análises, um sujeito terminou a análise e eles foram para uma boate à noite para poder comemorar o encerramento do curso.
E um cara que era altamente tímido, muito tímido, disse para um colega: rapaz, esse cara não toca bem bateria, não, porque eu sei tocar. Aí o cara disse: olha, ele sabe tocar, ele sabe tocar. E ele não queria ir, colocaram ele para tocar a bateria. O cara deu um show na bateria lá. E todo mundo levantou-se e aplaudiu, ele de pé. Aí ele começou a chorar. Aí o professor chamou ele no canto e disse: por que é que você chorou? Ele disse: porque a maior vontade que eu tinha na vida era de ser aplaudido. E hoje eu fui aplaudido de pé. Então você veja o que é que passa na cabeça de cada pessoa, né? Entendeu? O cara Com tinha certeza. acabado de sair de uma análise transacional, onde ele poderia ter dito lá, mas quando aconteceu o fato, aí ele. Então, quando você fez a pergunta, que livros eu indicaria, são muitos livros que a gente tem que. O livro da vida, para mim, é o melhor. Esse é o Né? que eu recomendo que todo mundo tem que ler. É, Sem isso não dá. o E livro um, da vida, para mim, é o melhor livro. com certeza. E um dos livros também que eu tenho lido recentemente, que foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele retrata várias histórias, mas o principal na verdade desse livro, o desejo de se sentir importante. Todo mundo quer se sentir importante de alguma forma. E automaticamente, quando você entende isso, você começa a pensar no colaborador, você começa a pensar no faxineiro, você começa a pensar na família, você começa a pensar em toda a sua volta. E uma das coisas que relatou justamente esse livro foi um dos presidentes mais conhecidos, que acho que você conhece, Abraham Lincoln. Sim, Ele é conhecido por várias e várias coisas. Um presidente inspirador, que conseguia passar, transmitir bem, mas na sua juventude foi uma das pessoas que mais criticava as outras. Foi uma das pessoas que mais mandava carta para os seus inimigos políticos, tanto é que ele arranjou grandes problemas com o passar do tempo. E um desses problemas que quase deu fim, literalmente, à vida dele, foi quando ele falou sobre o general. Por pequenos detalhes, por pequenos amigos conhecidos, ele foi impedido no momento. Mas isso é uma das coisas importantes para a gente relatar, que é justamente entra no assunto que você está falando. Não se trata simplesmente só de você, se trata do outro. Como é que o outro vai se sentir ao ouvir isso? E quando você começa... e quando você vê, às vezes as pessoas tristes, eu digo muito isso também, eu dizia para os alunos, digo para colaborador, as pessoas às vezes são tristes, hoje em dia é muito comum depressão, né? Sim, Essa depressão, eu digo: olha, a gente tem, eu, por exemplo, eu vivo assim, o meu dia é cheio de objetivos, eu digo: opa, hoje quando eu saí de casa eu vi que minha mulher disse que eu vou comer um peixe, pô, vou comer um peixe no almoço, eu fico com aquele objetivo de comer um peixe, aí depois à noite tem um jogo muito bom, do Flamengo, né? À noite. Aí depois hoje tem jogo do Flamengo à noite. Eu vou fazendo objetivos a cada dia. Mas tem gente que joga o objetivo lá para frente e aí fica sofrendo até sim, conseguir aquele objetivo. Aí tá. Tem não que fazer os dá. objetivos diários, É, né? e uma das coisas principais é a questão do mindset também. Ó. Você não pode acordar um belo dia pela manhã, nossa, que dia ruim, tá chovendo. A pessoa já Pois começa assim o é. seu dia. Já está É, determinando automaticamente que o dia vai ser ruim. Na primeira é. oportunidade a pessoa reclama. Na primeira oportunidade a pessoa está lá. Você sabe a piadinha do otimista, dos dois irmãos? Um era pessimista e o outro otimista. Não. Um ganhou uma lata de esterco, tá? O otimista. E o irmão, o outro, o pessimista, ganhou uma bicicleta. Aí, quando foi de manhã, o irmão perguntou para o outro: o que foi que você ganhou? Ele disse: rapaz, eu ganhei uma bicicleta. Isso aí eu vou andar. Parece até que eu estou vendo. Vou cair, vou arranhar o braço. Perigo danado de morrer. Essa bicicleta pode ser roubada e eu vou ter raiva. E você ganhou o quê? Aí o outro com a latinha de esterco disse: eu ganhei um cavalo. Você viu ele por aí, não? Né? Entendeu? Da lata de esterco, ele Já está vislumbrando o futuro. está vislumbrando um cavalo. Mas é assim, a gente tem que fazer isso com as pessoas. Mas isso é verdade. Muitas pessoas têm, aliás, reclamam do que tem e quando não tem, reclamam mais ainda. Não importa o que você tem, a pessoa vai reclamar. Você vai reclamar. Inclusive uma das coisas que afeta justamente a prosperidade, por assim dizer, das pessoas é a falta de aceitação, a falta de agradecer pelo que tem. Você está vivo. Exatamente. Você só tem, pelo menos nessa terra, na minha crença, você só tem uma Exatamente. chance. Então por que não fazer aquilo que você pode da melhor forma possível? Tentar coisas novas, tentar, tipo assim, aprender coisas que você não sabe. Nossa, queria aprender violão. Pega o violão, faz 15 minutos por dia, já é um início. Pois é, tranquilamente. É isso Vamos, aí. vamos lá, Júlio. Próxima pergunta.
Como você equilibra a visão estratégica com a execução do dia a dia? Existe alguma metodologia que você segue? Existe, existe. O, quando eu fazia o mestrado, aqui em Natal tem um grande supermercado aqui em Natal. E tinha um dos donos desse supermercado, e ele estudava uma disciplina à noite lá na. E eu me lembro que eu estava dando aula como aluno, e falando em voz alta para a turma. Olha, tem uma máquina precificadora que é muito boa. Esse cara ia passando no corredor, parou, esperou terminar da aula para depois me perguntar onde é que tinha essa máquina que ele queria ver para o supermercado dele. E eu disse, caramba, você esperou esse tempo todo. Júlio, por onde eu passo, eu penso no meu negócio. Entendeu? Isso eu tenho na minha cabeça. Então, hoje, se eu assisto qualquer programa onde eu vejo que tem relação, como ontem, esse evento que eu fui, falando sobre o futurismo, sobre a inovação, usando a inteligência artificial, que a gente tivesse muito cuidado para que ela não usasse a gente e a gente que usasse ela, né? Então, hoje, Exatamente. eu nunca marco uma reunião, eu aceitei você às 10h30 porque foi você que pediu. Mas, por exemplo, eu nunca marco uma reunião às 9 da manhã, porque eu sei que até às 9 eu vou me preparar para essa reunião e de 9 em diante vai ser a mesma. Ou eu começo no início da manhã, ou eu faço no final da manhã. Para quê? Para que eu tenha a estratégia de poder cumprir minhas tarefas da manhã e a mesma coisa cumprir minhas tarefas da tarde. Eu Perfeito. organizo minha agenda dessa forma também. Eu tenho uma conexão estratégica com os franqueados que ela funciona pela quarta da manhã, pela manhã. Na sexta eu já tenho outra atividade. Então, eu trago todo o planejamento que a gente faz no começo do ano, semana a semana, dentro da minha rotina. Isso é muito bom. Esse E que outra você. coisa, sempre eu aprendi o seguinte: delegar poderes eu posso. Eu só não posso delegar responsabilidade. Não é Verdade. verdade? Com certeza. Então, a quem eu posso, eu delego poder. A quem eu não posso, deixo comigo a responsabilidade. Até porque, se digamos que você tem alguma tarefa para entregar, isso que eu digo no geral, às vezes a pessoa está assistindo a gente, tem alguma empresa, você tem uma tarefa no geral para fazer. A tarefa É deve ser verdade. feita? Deve. Mas de quem é a responsabilidade de você entrega a tarefa? É É sua. Você minha. pode ter delegado, mas a É. responsabilidade ainda é sua. O cliente vai Eu cobrar posso te você. indicar para dar uma aula por mim. Mas se você der uma aula ruim, a responsabilidade é minha, não é verdade? Exatamente. É É, justamente esse ponto, a autorresponsabilidade. é, Muitas é isso aí. pessoas acabam não tendo isso e acabam pecando principalmente no básico por conta disso também. É exatamente. Bom, Júlio, deixa eu perguntar uma coisa. Empreender. Nós vimos que você empreendeu desde cedo e isso aí já tem mais de 42 anos. A grande questão é, para quem está começando hoje, não conhece de muita coisa, ou talvez um jovem, vamos pegar um jovem de 18 anos, acabou de terminar os estudos, quer empreender, não sabe o que vai seguir, mas precisa de alguma orientação para começar. O que você indicaria? Você precisa saber de uma história que você não sabe. Eu já vendi bala, Vou me identificar agora com você. já vendi bala. Eu já vendi, meu pai tinha fazenda, a gente trazia caibro, ripa, calvigem. Eu passei quase um ano vendendo isso aí dentro de uma rua aqui que era suspeita, eu vendia. Eu já tive loja de roupa, eu já tive loja de carro, né? Caramba. Então, desde os 8 anos de idade que eu procuro empreender. Então, assim, nenhum desses negócios, por exemplo, quando eu tinha loja de carro, eu já tinha Farmafórmula. Mas quando eu entrei no negócio, eu vi que não era tão ético quanto o negócio que eu trabalho. Aí eu deixei para trás. O tempo que eu trabalhei vendendo bala é porque eu não queria pedir dinheiro ao meu pai. Eu já tinha aquilo na minha cabeça de que eu na vida teria que prosperar. Então, o empreendedor é aquele cara que está toda hora pensando em como ele vai ser autossuficiente na vida, tá certo? Verdade. E eu acho que a melhor coisa do mundo é fazer aquilo que você tem prazer. Quando eu resolvi vir para a área de manipulação, eu estava na farmácia hospitalar que eu já gostava. Mas lá dentro eu gostei da farmácia de manipulação,
dentro de algo que eu já gostava, eu digo, é aqui que eu vou embora, é aqui que eu vou empreender. E foi isso que eu fiz. Então, acho que cada um deve procurar fazer o que gosta, o que lhe dá prazer, e somar isso aí com o lado financeiro, entendeu? Perfeito. Porque você vê hoje em dia, dá uns exemplos aqui para você. Você vê determinados artistas, os caras são bons, está certo, mas dentro dele você vê que tem caras que ganham dinheiro cantando, mas que são ricos porque são empreendedores. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Entendeu? Outros morrem cantando e pobre. Ganha muito dinheiro, gasta muito dinheiro, não empreende em nada e termina pobre. Um Então, exemplo bem claro disso é o jogador de futebol. Acaba a carreira, acabou o dinheiro. acabou o dinheiro. Se havia algum ex-prefeito rico, é difícil. Ele gasta o dinheiro dele todinho na primeira campanha, ele ganha dinheiro, compra carro novo, compra casa, aí depois ele perde a segunda eleição e ele não tem mais salário. Aí ele joga tudo fora. Isso é verdade. Um bom planejamento é crucial para qualquer vida. É, com certeza. Assim como ter um bom casamento, assim como quando você vai sair para algum lugar, você tem que ter um planejamento. Vou sair tal horário para chegar X horário. Agora, quando você não Exatamente. planeja nada, você não sabe nem que horário você vai chegar, você não sabe onde você vai chegar e como você vai chegar. E tem outra coisa também que é importante, sabe? Por exemplo, até quando eu vou produzir? Quando eu fiz 65 anos, eu criei logo um grupo gestor. Já estou passando tudo para ele, meu filho está no meio e tal, porque eu não posso deixar ninguém vir aí para trocar o pneu com o carro andando. Verdade. Não é verdade? Com Então a gente certeza. tem que aprender agora. Processo. Isso é uma das coisas que eu quero perguntar também. O processo que você formou praticamente é um processo que vai ser contínuo. Então, como esse processo vai ser contínuo, a qualidade dele, como é que você definiu ela? Olha, esse processo está funcionando, esse processo está rodando. Foi mais na prática ou foi alguma coisa assim, nossa, isso aqui já funcionou há muito tempo lá atrás? Eu peguei o exemplo de alguma empresa e tentei aplicar. Como é que foi no geral? Ó, um dia Silvio Santos, ele foi entrevistado e alguém perguntou para ele o seguinte: Silvio, foi mais ou menos essa pergunta aí. Como é que você acompanha tantas empresas, né? Você é um homem muito rico, não é meu caso, mas Chega como lá, é que você chega lá. acompanha tantas empresas, e eu tenho que acompanhar muitas empresas, porque são os franqueados, e consegue sucesso? Ele respondeu simplesmente o seguinte: ele disse, eu olho os números, quando os números não estão bem, eu mando trocar o gerador de quem está gerando aquele número. Quando os números estão bons, eu incentivo. Quer dizer, ele olhava com o coração de jeito nenhum, só com a razão, né? Então, assim, pode ser o processo que for com aquilo que eu esteja utilizando. Se ele não estiver me dando resultado, eu mando abandonar o processo ou troco o executante, Perfeito. né? Agora, uma das coisas que você falou, trocar o executante. O processo em si, ele já é praticamente definido, certo? Quando o processo já está definido, ele está dando resultados, mas ele para de dar resultados. Como é que você avalia isso? Essa mesma percepção que você acabou de passar agora. Ó, quando você trabalha com pessoas, você encontra pessoas que quando vai coçar essa orelha aqui, ela coça assim, ó. Ela complica, né? Ela rodeia a cabeça todinha para coçar essa orelha. Aí você tem as pessoas mais ou menos normais e elas coçam assim, tá? Mas o cara que é bom mesmo, que toca o processo, ele está trabalhando aqui e só faz isso, né? Ele nem para coçar a orelha. Então, assim, a pessoa que executa, ela tem que ter uma importância fundamental no desenvolvimento de um processo, porque o processo é o mesmo para todo mundo. Agora, a forma como ele é executado é diferente, entendeu? Entendi. Então, isso aí é uma coisa que você tem que ter bons olhos para isso aí, para saber se. É difícil você trabalhar, às vezes, com a razão? É porque a pessoa é boa, gente fina, é legal, não falta, mas não é aquilo que você queria. Mas você tem que mexer, Entendi. Como formar entendeu? bons líderes, Júlio? Olha, o líder você não ensina, não. O líder, isso aí até tem um cara aqui no Brasil que fala muito bem sobre isso, não estou lembrando o nome dele agora. Ele diz: o líder, ele não diz vá, o líder diz vamos, né? Com certeza. Entendeu?
O líder, ele é nato. O líder é uma coisa intrínseca. O que você tem que fazer é descobrir líderes e não formar líderes. Quando você vê que o cara tem o poder de liderança, você ponha ele num local onde ele possa liderar. Pra você ter ideia, eu tinha um funcionário fantástico, mas eu botei ele para tomar conta do almoxarifado, ele não saía do canto, porque ele era somente cumpridor de ordens. Tudo que eu pedia, ele fazia de uma forma excepcional. Mas quando ele se deparava para trabalhar com três, quatro pessoas, ele não sabia fazer nada. Então, assim, e tem outras que não sabem fazer nada, mas sabem liderar. Ei, vamos fazer isso, ó, nós só temos tanto tempo e lidera. Então, e isso eu já ouvi de vários autores dizerem isso. O líder, você aperfeiçoa, você não cria. Não se cria líderes. Você pode ensinar, melhorar, né? Às vezes o cara se veste mal, vai passar a se vestir bem, ele não tem uma boa higiene, você vai passar para ele uma boa higiene, ele usa um palavreado ruim, você vai ensinar ele a usar um palavreado bom, tá? Então, Vai mais o melhorar. líder Vai melhorar a performance vai dele. melhorar. Isso é uma coisa boa. Vou até gravar essa frase. Líder não se cria. Líder Não, se não ensina, se orienta. ensina, se orienta. Perfeito. Agora uma pergunta, Júlio. 42 anos da Farmafórmula, que vai fazer agora, se não me engano, em outubro. Se você pudesse voltar, quando você tinha 20 anos de idade, qual conselho você se daria? E esse conselho vai servir para todo mundo que está acompanhando essa live. Ó, eu estou sozinho aqui na minha sala, certo? Só estou eu aqui. Se eu tivesse a equipe que eu tenho hoje, com 20 anos, eu era 10 vezes maior. Porque hoje eu consegui montar uma equipe da forma como eu penso e eles já pensam da forma como eu gostaria que eles pensassem. Entendeu? Então, obviamente que hoje a minha capacidade de crescimento é muito maior do que aquela que eu tinha no passado, porque eu não tinha. Aí eu vou juntar todas as suas perguntas. Eu não tinha processos prontos, eu não tinha estratégias desenvolvidas, eu tinha um pensamento em crescer e fui correndo atrás disso até hoje, né? Então, hoje, eu, como executivo, um bocado de coisa que eu já fiz, não faço mais, entendeu? É, a forma de se dirigir a um funcionário, a um colaborador, como eu me dirigia, não me dirijo mais. É, fazer coisas erradas, como eu fiz no passado, de depositar toda a confiança num funcionário só, eu não faço mais. De delegar poderes só para uma pessoa, também não delego mais o sourcing, né, como eles chamam, um Sim. fornecedor só de informações. Então, hoje eu sei dividir. Hoje eu tenho uma equipe onde eu sei quem conhece o seu mercado, quem conhece a sua parte. Isso aí, se eu tivesse há 20 anos atrás, eu estava. Então, basicamente, para aqueles que ainda não conseguiram entender depois a sua explicação, é formar pessoas, montar um time capaz, capacitado, aprender a delegar, né? E não deixar totalmente a responsabilidade para você ou deixar totalmente a responsabilidade para uma pessoa. Você E concorda comigo que a gente não sabe de nada? Porque concordo. você não consegue. A minha empresa, ela tem vários. Eu já trabalhei aqui na recepção, eu já carreguei caixa, eu já fui visitador, eu já tudo. Mas eu não, hoje em dia, eu não tenho como ser bom em tudo isso. Então, eu tenho Verdade. que me arrodear de pessoas boas, né? Para Sim, com fazer certeza. aquilo que eu tenho na mente. Sabe o que é que eu digo muito para meus franqueados? Às vezes o franqueado diz, doutor Júlio, aqui, ó, eu estou indo para o balcão porque eu só tenho um recepcionista. Eu digo, meu amigo, o teu salário para você ser recepcionista está muito caro. Contrata um recepcionista com salário menor, porque o seu é caro demais para você ser recepcionista. Como assim? Eu Exatamente. digo, amigo, você é o dono, você tem que pensar, você tem que saber como vai agir, você tem que abrir sua cabeça. Aí o cara começa a entender que ele não pode estar fazendo. Uma vez eu visitei um diretor de hospital aqui que andava com molho de chave aqui pendurado nas calças. Aqui é a farmácia, abri a farmácia e me mostrava. Quando ele terminou de me mostrar tudinho, eu digo, o senhor centraliza tudo isso? É por isso que o hospital não cresce, o senhor me desculpe. Ele ficou olhando assim para mim. Não, mas é porque gente está Verdade. caro hoje em dia. Caro está é o senhor, não é verdade? Quanto tempo de experiência ele já tem para poder delegar para pessoas, para poder passar, ensinar adiante, exatamente como você já tem Delegue, feito. meu amigo, delegue, né? Essa é a grande verdade.
as pessoas acabam esquecendo o principal. Você não vai viver para sempre. O conhecimento que você tem que ser passado adiante. Não dá. Rapaz, essa aí é a maior verdade que existe, né? A gente nasce sem nada e morre sem nada. Exatamente. Então, e uma das coisas, na verdade, que eu ouvi de umas pessoas esses dias, a pessoa fica com medo de fazer determinada coisa. Não vou fazer uma atividade física que eu não tenho tempo. Ah, não vou fazer tal coisa porque eu não tenho tempo. Você não vai ter tempo quando você morrer. Aí você não vai ter mais tempo. Até lá você tem tempo para tudo. Então, assim, se planeje, tente fazer algo novo, porque assim, inclusive eu vi isso num treinamento que eu fui participar, eu fui dar treinamento e eu vi essas palavras de outra pessoa que estava treinando. O cemitério é o lugar mais rico que tem. Tá cheio de sonhos perdidos, tá cheio de sonhos que não foram realizados. Vou te contar um aqui para você levar para suas aulas. O cara chegou para a mulher dele e disse: minha filha, eu não tolero meu nome, você sabe disso. Tenho raiva do meu nome. Então eu lhe peço demais, encarecidamente, que quando eu morrer, você não ponha meu nome na minha lápide. Aí ela disse: tá certo. Aí quando ele morreu, botou a plaquinha lá e botou: aqui jaz um excelente pai, aqui jaz um excelente marido, aqui jaz um excelente profissional. Aí o povo passava, olhava e dizia: esse cara era o Máximo. Máximo era o nome dele. Quer dizer, mesmo depois de morto, né? Aquilo que você produziu jamais vai ser esquecido. Só que você não leva, né? Com certeza. Você não vai levar... A única coisa que você vai levar para o túmulo talvez seja suas vestimentas. E até isso sejam trocadas. É verdade. Eu já pedi que na minha não ponha paletó para não ter que... Faz muito calor, né? Eu quero uma camisinha fresca para eu ficar lá guardadinho. Isso é ótimo. Júlio, foi excelente esse bate-papo. Na verdade, até agradeço por ter aceitado esse convite. Acredito que todo mundo que viu a live, acredito que todo mundo que vai assistir esse vídeo, pois ele vai ficar disponível também no Instagram, vai ter gostado, vai conseguir aprender algo, que eu acredito que, na verdade, a nossa vida é um sopro, certo? E a gente tem que passar o conhecimento que a gente tem adiante. Você não vai levar esse conhecimento para o seu túmulo. Quanto mais pessoas você conseguir contagiar, quanto mais pessoas você conseguir transmitir o que você conseguiu aprender em vida, melhor vai ser. Eu quero lhe agradecer e dizer para você e para o público, né, que vai escutar a nossa história e que tudo isso é muito mutável, né, e que a cada dia a gente tem coisas novas para discutir, para ver, e a oportunidade da gente poder bater um papo assim bem descontraído faz com que as pessoas possam ficar à vontade, inclusive, para procurar você, para procurar a gente aí para tirar dúvidas, ou mesmo para pedir um conselho, ou enfim, para que a gente possa... O importante é que a gente aqui está ajudando algumas pessoas a abrirem a cabeça para empreender e para entender aquele negócio que ela já tem ou que ela quer montar. Com certeza. Você pode começar pequeno, mas um dia você vai ser grande. Todo mundo já começou pequeno algum dia. Eu tenho certeza que você vai ser um franqueado meu ainda. Logo mais, muito em breve, Júlio. Deus quiser. Júlio, foi um prazer. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje da live, tá bom? Fazendo a diferença, está indo para o terceiro episódio. No próximo, nós vamos trazer outro convidado também, tão ilustre quanto o Júlio, trazendo mais experiência, trazendo mais pessoas. Júlio, você quer deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? Quer deixar alguma frase para que eles pensem, alguma reflexão do que foi dito hoje? Eu quero. Se você que está olhando para a gente aqui, escutou nossa conversa até o fim, é porque realmente nós conseguimos prender a sua atenção e quero lhe dizer que aproveite todas as palavras que nós pronunciamos, porque tudo que foi dito aqui foi de coração, aqui nada foi estudado. Eu disse antes do nosso podcast para ele que ele pode fazer as perguntas do jeito que ele quiser, porque eu estou falando da minha vida, então falar da minha vida é fácil, e a gente está botando para fora aqui aquilo que a gente viveu, né, nesses 40 e poucos anos aí de vida profissional. Então, fique à vontade para poder, sempre que puder, correr atrás. Ontem mesmo à noite, eu fiquei até quase 10h30 da noite vendo 2 palestras espetaculares, não me deu sono. Quando a conversa é boa, a gente vai até o fim. Espero que a gente tenha conseguido prendê-los. E deixo aqui um abraço para todos aqueles que nos visitarem aqui. Perfeito. Pessoal, foi um prazer
estar acompanhando cada um de vocês. Foi um prazer ter esse bate-papo com você, Júlio. Espero uma próxima também que a gente consiga trazer novas histórias, novos métodos e principalmente passar mais conhecimento para todas as pessoas. Perfeito. Um abraço grande. Um abraço, Júlio. E Fazendo a Diferença encerra por aqui.